Olá, amados irmãos e amigos, graça e paz. Estou aqui hoje para fazer mais algumas considerações a respeito do último vídeo que eu gravei. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as manifestações de apoio e solidariedade a esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no canal Caminho Livre. Um trabalho espontâneo que não tem outro objetivo senão o de proclamar a palavra de Deus de forma livre e desimpedida. Agora, isso não significa que eu, que sou quem mais fala aqui, não cometa algum tipo de erro, algum tipo de equívoco, e isso pode acontecer, isso tem acontecido. Às vezes eu falo alguma coisa de modo errado, às vezes eu me expresso de modo equivocado, às vezes eu cometo erros crassos, bobos, né, de português, porque eu não sou um exímio falador da minha própria língua. Eu não conheço de forma cabal e completa a minha própria língua, então erros são cometidos, erros de concordância, né? Erros, como eu disse, crassos, né? Bobos que a gente acaba cometendo aqui, mas sempre no afã de querer fazer o melhor. Até porque nós não somos uma TV profissional, nós não somos um canal profissional, nós não temos uma equipe atrás de nós. Eu não tenho aqui um teleprompter, né, na minha frente, né, com todas as frases e expressões, com todos os textos já previamente digitados para que eu não cometa nenhum tipo de erro. Enfim, é passível, nós somos passíveis de erros e vez ou outra nós os cometemos. E é bom que a gente reconheça isso, né, porque não há ser humano dono da verdade, né? Muito menos eu teria essa pretensão tola, né, de me apresentar aqui como o suprassumo do saber, né, o suprassumo do entendimento teológico, nada disso. Inclusive alguns irmãos me pedem observações em relação a assuntos que eu não estudei. Eu tenho a humildade de dizer aqui, olha, eu não estudei tal assunto, então não tenho autoridade para falar, né? Por exemplo, assuntos como dízimo, né, eu não estudei o dízimo, eu não tenho autoridade para falar sobre o dízimo. Eu tenho o meu pensamento sobre o dízimo, mas eu não gostaria de expressá-lo assim, né, de forma, jogá-lo no ar de forma gratuita, né, pelo menos aqui no canal. Por exemplo, dom de línguas foi outro assunto sobre o qual eu fui muito questionado aqui, não é? Algumas pessoas me questionaram sobre o meu posicionamento sobre dom de línguas. Eu não tenho autoridade para falar sobre dom de línguas, eu não estudei o dom de línguas, né, então não é bom que eu emita qualquer tipo de parecer sobre estes assuntos sobre os quais eu não estudei, porque provavelmente, muito provavelmente, eu cometerei mais erros do que eu já cometo aqui. Então, essa é uma primeira observação. Uma segunda observação que eu tenho a fazer para aquelas pessoas que acompanham o meu canal é o seguinte, é com relação ao tempo dos meus vídeos. Gente, eu sei que os meus vídeos são longos. Eu sei que eles são longos. E às vezes isso é cansativo para quem está do outro lado da tela acompanhar um vídeo longo. Para vocês terem uma ideia, o último vídeo que eu gravei falando sobre o livro da vida, ele talvez tenha sido o vídeo mais longo que eu já gravei aqui. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que os meus vídeos são longos? Como eu disse, eu não tenho uma equipe, né, para me ajudar aqui, a elaborar textos, a fazer as pesquisas, a me ajudar na correção de alguma coisa, eu não tenho, né? Os meus dois irmãos e amigos aqui do canal Caminho Livre, né, eles têm os seus compromissos, os seus afazeres, eles não estão encontrando ultimamente tempo para poderem me ajudar. Então o que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós temos a intenção de falar sobre um determinado assunto e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pesquisa, tenho que relacionar os textos, né, que estão relacionados com um determinado assunto que eu vou falar, e eu venho para cá tão somente com a relação destes textos em mãos. Eu não tenho um texto prévio, eu não tenho uma fala prévia, pronta, preparada para falar, porque às vezes até nem eu tenho tempo de fazer isso que eu estou fazendo. Como eu disse, isso é um trabalho voluntário, né? Isso aqui não é um trabalho de profissionais, né? De uma TV profissional, de um canal profissional, de uma produtora de vídeo profissional, né? Eu não estou aqui fazendo um tipo de trabalho nesse sentido, querendo apresentar um trabalho nesse sentido. Eu não tenho a competência para isso, eu não tenho as ferramentas para isso,
né? Eu não tenho, enfim, a estrutura para poder me apresentar dessa forma. Então, eu venho para cá munido tão somente dos textos bíblicos. É difícil para mim, por exemplo, gravar aqui, vamos supor, 10 minutos a respeito de um assunto, parar e depois retomar aquele fio, aquela ideia, né, de onde eu parei. Porque às vezes você está comentando aqui um texto, às vezes a luz vem. E vocês sabem, quem prega, quem dá estudo bíblico, sabe do que eu estou falando. Às vezes você relaciona textos aqui e tem o objetivo de falar de um jeito, ou tratar de um determinado assunto, ou tratar de um determinado argumento, mas na hora não é isso que acontece. Por que não é assim, gente? Porque nós somos, em última instância, guiados pelo Espírito, né? Quando nós nos propomos a fazer aquilo que está de acordo com a palavra, nós somos guiados pelo Espírito. E às vezes o próprio Espírito não nos permite falar certas coisas, não nos permite fazer certas coisas, não é? Então, é muito difícil para mim gravar um vídeo curto, né, interromper uma linha de raciocínio e depois voltar com ela intacta na mente. Porque, como eu repito, eu venho para cá, eu venho munido sempre com a relação dos textos que eu preciso ler sobre determinado assunto que eu me propus a falar. Então, por isso é difícil eu fazer um vídeo curto, um vídeo mais curto. Então, o que eu sugiro a você que encontra dificuldades em assistir os meus vídeos de forma completa? Eu sei que você é uma pessoa de afazeres, eu sei que todos nós temos coisas para fazer, que a gente não tem muito tempo, às vezes, para poder estar diante de um computador para ver um vídeo, ou até mesmo num celular para ver um vídeo no YouTube. Eu sei disso. Então, o que eu sugiro você a fazer é o seguinte, olha, faça uma espécie de plano de assistir 10 minutos por dia do vídeo, né? Você pausa aí o vídeo, você assiste 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã e vai até o fim. Porque normalmente os meus vídeos, eles começam a ficar interessantes do meio para o fim. Às vezes, quando termina um vídeo e eu vou assistir para ver se realmente existe alguma coisa que precise de correção, ou que eu não possa divulgar, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já gravei muitos vídeos aqui, várias vezes, eu já falei sobre muitos assuntos aqui e já gravei muitas vezes antes de colocar um determinado vídeo no ar. Por quê? Porque eu via que tinha alguma coisa que não estava legal, alguma coisa que eu falei de modo errado, que eu me expressei de modo errado. Mas existem casos em que esses erros são pequenos, eles não influem, eles não afetam o entendimento geral, né? Então, o que eu sugiro a você? É você assistir os textos pausando. Você tem 10 minutos para assistir hoje um vídeo? Assista 10 minutos. Amanhã você vai ter mais 10? Assista mais 10. No dia seguinte você terá 20 minutos? Assista os 20 minutos até você assistir todo o vídeo, né? Contribua com o canal dessa forma, porque eu estou fazendo um trabalho aqui, você vê que, olha, eu não tenho vinheta aqui, eu não tenho caractere, os caracteres aqui, né? São as letrinhas que aparecem no vídeo, eu não tenho nada disso. Né? Por quê? Porque eu não, embora seja um profissional de comunicação, eu não atuo com edição de vídeos, edição de imagens, eu não sei mexer com caracteres, eu não sei mexer com isso. Entendeu? Eu não dou conta de mexer com isso, não gosto de mexer com isso, não sei mexer com isso. Então, já que eu estou aqui fazendo um trabalho voluntário, eu não quero incomodar os meus amigos que são profissionais dessa área, né, e pedir para eles de graça uma coisa que vai lhes ocupar o tempo precioso deles. Eu não tenho essa coragem de chegar num amigo meu que trabalha com edição de imagens e falar, você podia fazer a edição dessas imagens para mim, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. É chato isso, eu não vou pedir isso para ninguém, né? Então é o seguinte, amigos, eu estou aqui fazendo o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. E eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua observação. Outra coisa, eu li um comentário de um irmão, se não me engano é Raimundo Nonato o nome dele. Um comentário muito bem articulado. Ele fez algumas críticas, algumas objeções em relação a alguns argumentos que eu utilizei no meu último vídeo. Eu pude entender o irmão Raimundo Nonato. E eu gosto de gente que pense, eu gosto de gente que tem um raciocínio lógico, não é? E às vezes é bom nos submetermos
a outras pessoas que têm condições de raciocinar de modo lógico, de entender um assunto melhor do que você. Eu mesmo, né, recorro a alguns irmãos que eu conheço, né, pedindo ajuda naqueles aspectos onde eu não tenho tanta luz, tanto conhecimento assim. É bom que a gente faça isso, porque ninguém sabe tudo, não é? E o irmão Raimundo Nonato fez algumas observações, me observando e chamando a minha atenção para o fato de que o livro ao qual Moisés e o próprio Deus se referem ali, não pode ser o livro do censo, nem o livro de registro do povo. E eu sou obrigado a concordar com o irmão Raimundo Nonato. Se eu deixei a impressão de que, ou até mesmo afirmei, eu não vi isso no meu vídeo, afirmei com 100% de certeza, né, fiz uma afirmação enfática sobre a identidade deste livro, a identificação deste livro como sendo o livro do censo, o livro de registro, eu errei. Né? E se eu errei, então vocês desconsiderem isso que eu falei a respeito da identificação daquele livro que está lá em Êxodo 32 e 33, são os versos onde Moisés pede para que Deus o risque do seu livro, do livro que ele escreveu, que Deus escreveu, né? E em contrapartida Deus responde, olha, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, se eu disse que estes dois livros mencionados por Moisés e mencionados por Deus em Êxodo 32 e 33, se eu disse que estes dois livros são, né, ou é uma referência ao livro do censo, ao livro do registro, vocês desconsiderem isso. Eu não vou tirar o vídeo do ar, né, porque o vídeo, apesar de longo, ele tem muitos pontos interessantes e tem muitas comparações interessantes e tem muito conteúdo bom, interessante que você precisa entender. Então, agradecendo a crítica do irmão Raimundo Nonato, a crítica muito bem educada, inteligente, né, muito bem articulada, é que eu faço essa observação aqui, tá? Então, veja, eu não posso, veja bem, eu não tenho condições de afirmar que aquele livro ao qual Moisés se referiu como afirmando ter Deus escrito este livro, e Deus em contrapartida respondendo, riscarei do meu livro, né, eu não tenho condição de afirmar que este livro, né, seja o livro do censo ou o livro do registro do povo. Não há também nenhuma especificação nesse sentido. Portanto, eu não tenho condições de afirmar isso. Eu também, assim como, veja bem, assim como a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem condições, do ponto de vista textual, né, de afirmar que aquele livro mencionado ali seja o livro da vida, eu também não tenho a mínima condição e possibilidade de afirmar que aquele livro é uma referência, faz uma referência ao livro do censo, ao livro do registro do povo. Não há também nenhum tipo de afirmação nesse sentido. Este é um livro que nós não temos condições de fazer uma afirmação enfática, precisa sobre a sua natureza, sobre a sua identificação, né? Agora, uma coisa é certo, o que eu quis dizer, citando a questão lá dos livros que existem, onde constam o relato das ações de todo ser vivente que já pisou na face desse planeta, que já andou nesse planeta e que ainda anda, que ainda pisa neste planeta, nos dá condições para afirmar o seguinte: como o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado, um Deus que não faz as coisas de modo circunstancial, não é? Ele não faz as coisas de modo translocado. Óbvio que não. Deus tem, então, veja bem, Deus tem no céu um registro de todos os seres. Deus tem esse registro. Livros foram escritos aqui na Terra a mando de Deus, e eu mostrei isso para vocês no vídeo, né? Livros foram escritos, o livro do censo, do registro do povo, né? Agora, nós também temos que entender, com base nos textos que eu li a respeito dos livros que existem no céu, onde estão relatados todas as ações, e eu ainda vou mais longe, todo pensamento
de todo ser humano que já andou pela face da terra, independentemente dele ser eleito de Deus ou não. Ou não. Uma coisa que precisa ficar bem claro, e aí eu me dirijo especificamente de um modo muito respeitoso ao meu irmão Raimundo Nonato. Raimundo, uma coisa que está claro para nós, eu digo nós aqui do Caminho Livre, é que aquele livro ao qual se refere Moisés e ao qual se refere o nosso Deus, em Êxodo 32, versos 32 e 33, não é o livro da vida. É isso que está muito claro. É isto que fica patente e fica claro. E isto nós temos condições de afirmar, né? Aquele livro mencionado ali naqueles dois textos, naqueles dois versículos, não é o livro da vida. Só a título de mais alguma consideração a esse respeito, porque esse é um assunto que rende, e o irmão Raimundo Nonato está certo, nossa salvação não depende, veja bem, é outra coisa com a qual eu concordo com o irmão Raimundo Nonato, a nossa salvação não depende do nosso entendimento sobre este assunto. Aliás, e vou até mais longe, irmão Raimundo, nossa salvação não depende do nosso entendimento de nada. Não depende do nosso entendimento, do nosso saber, ou do nosso suposto saber a respeito de qualquer coisa. Nossa salvação não depende de nada disso, porque a nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus. Da graça de Deus, da vontade soberana do nosso Deus. A nossa salvação só depende da vontade de Deus. Não depende do nosso conhecer, da quantidade de coisas que nós conhecemos. Não depende das nossas concepções acadêmicas. Não depende do nosso diploma, disso ou daquilo. Não depende das minhas capacidades naturais. O irmão sabe disso. E todos que somos cristãos já amadurecidos sabemos disso e temos este conhecimento. Só a título de contribuição, uma contribuição a mais com relação a esse assunto, essa questão dos livros, eu gostaria de ler aqui um versículo que eu já tratei dele muitas vezes em muitos vídeos aqui no Caminho Livre. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Você que tem a Bíblia, me acompanhe na leitura deste texto aqui. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Fico só por aqui porque é esse o foco da minha contribuição aqui agora. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, tenhamos em mente esta afirmação de Paulo aqui a Timóteo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ora, se o Senhor conhece os que lhe pertencem, é óbvio afirmar também que o Senhor conhece, em contrapartida, os que não lhe pertencem. É óbvio. São duas coisas óbvias que nós temos condições de afirmar com base somente nesta afirmação. É uma afirmação positiva. É o texto bíblico dizendo que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Eu tenho debatido, tenho discutido muito, tenho afirmado e reafirmado esse texto aqui em muitos dos meus vídeos. Deus conhece. Então por que Deus precisaria de livros? Não. Deus mesmo não precisa de livro algum, contendo os relatos, inclusive os pensamentos de ninguém. Deus não precisa disso. Estes livros existem para nós e para os anjos. Porque Deus, não é que Deus vai se submeter a nós, não. Sabe? Não é porque Deus tem que se submeter a nós, não. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Se Deus não quisesse relatar coisa nenhuma, e quisesse salvar quem ele quer salvar e condenar a quem ele quer condenar, nós não teríamos a mínima condição de, pelo menos, levantar Senhor. Por quê, Senhor? Não teríamos direito, não teríamos moral, não teríamos a mínima condição espiritual de, pelo menos, tentar, ou pensar, pelo menos, em objetar o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é Deus. E uma coisa que nós temos que aprender como cristãos, acho que a gente tem que dizer isso para a gente sempre, todo santo dia. Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus.
Deixa Deus ser Deus. Por que você não quer deixar Deus ser Deus? Não é? É isso. Deus é Deus. Deixa Deus ser o Deus que Ele é. O Deus que Ele é. Então veja, Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Obviamente, esta é uma afirmação positiva, mas obviamente nós podemos, em sentido contrário, afirmar que assim como Deus conhece os que lhe pertencem, Deus também conhece aqueles que não lhe pertencem. Certo? E olha, no meu último vídeo, eu gravei muitas coisas, eu falei sobre muitos textos, e na verdade eu passei por alto alguns outros textos, porque o tempo já estava contra mim, e eu não tinha condições de citar ou comentar mais textos além daqueles que eu me propus comentar, né, no último vídeo. Mas eu gostaria de ler um outro texto, está aqui em Apocalipse, capítulo 20. Vou fazer um breve arrazoado, um breve comentário a respeito desses textos que eu vou ler agora, porque esse vídeo não será longo. Apocalipse capítulo 20, eu quero ler um trecho aqui de Apocalipse 20 e fazer uma análise breve, rápida aqui, rápidas considerações sobre esse trecho. Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 até o 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ponto. Se abriram livros. Ponto. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Ponto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida ou nos livros mencionados aqui. Nos livros. Aqueles mortos que nesta cena aqui já foram ressuscitados, a gente observa isso lendo o contexto, aqueles mortos, eles foram julgados e obviamente sentenciados à condenação eterna, à morte eterna, com base nos relatos contidos nos livros. Nos livros. Eles não foram julgados com base no que havia no livro da vida. Por que não? Porque é como eu disse no meu último vídeo. O livro da vida trata especificamente de todos aqueles que herdariam a vida e vida eterna. O livro da vida trata exclusivamente destes. É por isso que no juízo final, o livro da vida está presente ali no tribunal. Assim como estão presentes naquele tribunal, naquele juízo final, todos os salvos, todos os salvos, todos os eleitos também estão presentes ali naquele julgamento. Todos estão ali, contemplando aquela cena de juízo final, aquela cena gravíssima de juízo final. Então veja, o que fica claro aqui na palavra de Deus é que o livro da vida é aberto no juízo final, mas não é com base no que está no conteúdo do livro da vida que os ímpios serão julgados. Por quê? Sigamos o texto. Deu o mar os mortos que nele estavam. Está vendo uma referência a respeito da ressurreição? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Houve uma ressurreição. E foram julgados, vejam só, olha só esse detalhe que é muito importante e que eu passei por alto no meu último vídeo. E foram julgados um por um. Um por um. Imaginem isso. Cada um foi julgado de modo individual, pessoal, um por um, segundo as suas obras. E estas obras estavam escritas onde? Nos livros.
A Bíblia não fala sobre a natureza destes livros, não dá um nome, um título a estes livros. Mas estes livros só foram escritos, vejam bem, só foram escritos porque Deus ordenou a escritura destes livros. Deus ordenou a existência destes livros. Eu não acredito que Deus escreva livro, Ele pessoalmente escreva livro. Eu não acredito pessoalmente nisso. Quem acredita, tudo bem, tanto faz. Eu acredito que Deus, quando Ele ordena a existência de um livro, Ele delega isso, a escritura dos livros, aos anjos. Aos anjos. Então veja, aqueles livros existem. Eles existem. E eles fazem parte de qual dimensão? Terrestre ou celestial? Celestial, é óbvio. Pertencem ao céu estes relatos. São livros escritos pelos anjos, obviamente ordenados por Deus. São livros de Deus. Estes livros pertencem a Deus, não pertencem a anjo. Embora Deus não tenha pessoalmente participado, eu creio nisso, não tenha participado pessoalmente da escritura, tenha delegado essa tarefa a anjos, estes livros pertencem a Deus. Então, indiretamente, em última instância, Deus os escreveu. Deus ordenou a existência deles. Se você pensa diferente de mim nesse aspecto, não tem problema nenhum, a gente não vai brigar por conta disso, não. Isso também não vai alterar o produto final. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que interessante esse relato aqui. Por que o livro da vida, então, estava presente no juízo final? Por quê? Para que anjos e homens, nós pudéssemos saber que lá naquele livro da vida constavam nomes antes que agora, naquela ocasião, não estariam mais lá? É para isso que o livro da vida foi aberto lá? Não é para isso. Não é para isso. Não é. Aquele livro da vida, ele é aberto lá como mais um testemunho de que todos aqueles que estavam sendo condenados nunca foram eleitos de Deus, portanto, os seus nomes nunca estiveram lá no livro da vida. Todos estes que serão lançados no lago de fogo, portanto, serão condenados também por suas ações, próprias ações. Nunca quiseram estar verdadeiramente com Deus. Nunca desejaram pertencer a Deus. Nunca amaram a Deus, nem sequer por um minuto de suas vidas. E quando eu digo amar, é amar verdadeiramente a Deus. Nunca desejaram estar no céu ou na nova terra, morando, habitando junto com Deus. Nunca sentiram o desejo de pertencer a esta dimensão celeste, a dimensão de Deus. Nunca quiseram, nunca desejaram estar com Deus, pertencer a Deus de qualquer jeito ou de qualquer modo. Nem em pensamento. Isso nunca lhes passou pela mente. São pessoas que serão condenadas justamente por nosso Deus. Então, é muito injusto quando algumas pessoas vêm até nós colocando palavras na nossa boca, coisas que nós nunca dissemos, especialmente aqui no canal Caminho Livre. Então, o livro da vida é aberto lá no tribunal? Sim, ele é aberto lá no tribunal do juízo final. Mas não para que nós saibamos, olha, o livro, o nome daquele determinado ímpio, daquele grupo de ímpios, né? O nome daquele grupo já esteve lá no livro da vida há um tempo e foi apagado. Não é isso. O texto diz, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que a gente tem tanta certeza assim de que o nome não esteve lá e foi apagado? Se você assistiu o meu vídeo, onde eu trato desse assunto, que é um vídeo longo, você obviamente sabe por quê, mas não custa nada, já que eu estou com a mão na massa de novo. Vamos lá, vamos ler Apocalipse 13:8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu disse no meu último vídeo o seguinte: já está, veja bem, assim como Deus conhece aqueles que lhe pertencem, segundo Timóteo 2,19, é óbvio, fica mais fácil nós entendermos o verso 8 de Apocalipse 13 que eu acabei de ler. Quem é que vai adorar a besta? Quem é que se colocará ao lado da besta, do falso profeta e, portanto, do lado do diabo, no conflito final, agora nos últimos tempos? Quem é que se colocará ao lado da besta e, portanto, contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito Santo, contra o povo de Deus? Quem é que vai se colocar contra Deus e contra o seu povo? Aqueles, vejam só o que o texto está falando, esse texto é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele, ao mesmo tempo em que ele choca pela revelação deste fato, ele amplia o nosso entendimento a respeito deste mesmo assunto. Aqueles cujos nomes, presta bem atenção, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Não foram escritos, ou seja, nunca estiveram lá. Os nomes de todos aqueles que se perderão nunca estiveram nunca foram escritos no livro da vida. Nunca estiveram lá. Olha, corroborando este texto, Apocalipse 17:8 vai no mesmo sentido. 17:8 diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, olha só, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vejam, nós temos aqui duas afirmações categóricas, claras, explícitas, de que os nomes de todos os ímpios, nunca foram escritos no livro da vida. Nunca estiveram no livro da vida. É como eu disse no meu último vídeo, o livro da vida é o livro da vida e não da morte, da condenação. É por isso que esse mesmo livro da vida, ele é evocado, ele é aberto ali no juízo final, conforme nós vemos aqui em Apocalipse 20. Porque ele é aberto ali. E aí, o cidadão que está sendo julgado ali agora, abre-se o livro da vida e não se encontra ali o nome daquele cidadão que está sendo julgado. Seu nome não está aqui, fulano. Portanto, você será condenado justamente. Justamente. E aí, olha, abre-se os livros, a página pertencente àquela pessoa, ou o capítulo, sei lá, e ali estão relatados todas as ações, todas as palavras, todos os pensamentos daquele cidadão que será condenado. E nós, eu digo nós porque eu quero estar lá no grupo dos eleitos, e eu oro para que você também esteja lá no grupo dos eleitos, nós que estivermos contemplando essa cena, né, não como objetos do juízo, mas como testemunhas desse juízo, nós vamos saber de tudo, tudo virá às claras, tudo virá à tona. O nome do fulano que está sendo julgado, não está no livro da vida. Então vamos abrir a página pertencente ou as páginas pertencentes a este fulano e vamos relatar aqui agora as razões pelas quais ele está sendo condenado. Condenado à morte eterna. Então, gente, é assim que as coisas são. E quando a Bíblia é enfática sobre um determinado assunto, convém nós, com toda a humildade, sabe, com toda a humildade, respeitarmos a palavra de Deus e aceitarmos o que está escrito. Aceitarmos o que está escrito. É por isso que nós estamos aqui no canal Caminho Livre. Nós estamos promovendo o estudo da Bíblia, promovendo o estudo das Escrituras Sagradas, promovendo verdadeiramente o está escrito. Não é? E não custa nada
Para encerrar, eu quero ler Mateus, capítulo 7, mais uma vez. Eu também já tratei deste texto algumas vezes aqui, no Caminho Livre, mas sempre é bom a gente voltar a um determinado assunto, especialmente se esse assunto for muito importante, como é o caso deste assunto. Então veja, presta atenção neste trecho da Bíblia que é muito grave. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7, do verso 15 em diante. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia... Que dia? Que dia? A que dia Jesus está se referindo aqui? Aquele dia do juízo final, descrito lá em Apocalipse 20, aquele texto que nós lemos. É a este dia que Jesus faz referência aqui, em Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Quem é que profetiza em nome de Jesus, senão cristãos? Sabe o que significa isso aqui, né? Cristãos. Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Quem é que expele demônios em nome de Jesus? Senão os cristãos. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quem é que faz milagres em nome de Jesus, a não ser os cristãos? Não é todo cristão que faz isso aqui? Não são todos cristãos que fazem isso aqui, profetizam, expelem demônios, fazem milagres? Não são? E olha só, Jesus lhes dirá, no verso 23, olha, então lhes direi explicitamente, porque lá no tribunal tudo será explicitado. Nada será escondido. Tudo virá à tona. Tudo será descoberto ali, naquele dia. Então lhes direi explicitamente, nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, atentem para esta afirmação do Senhor Jesus, que conhece aqueles que lhe pertencem. Atente. Gente ali naquele dia, objetando a sentença que lhe cairá sobre a cabeça. Mas, Senhor, por que eu estou sendo condenado? Eu não profetizei em teu nome não expeli demônios, em teu nome eu não fiz milagres. Em teu nome, Senhor. Aí o que Jesus afirma para aquele grupo de gente? Nunca vos conheci. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Nunca vos conheci. Quer dizer, para início de conversa, que quando Deus escreve o livro da vida, lá na fundação do mundo, deste mundo, e coloca ali no livro da vida o nome de todos aqueles que herdariam a salvação, isso significa que os nomes desses aqui, retratados em Mateus 7, que supostamente eram cristãos e poderiam se passar por cristãos aos olhos de muitos cristãos de verdade, Jesus vai afirmar para essa gente o seguinte: nunca vos conheci. Ou seja,
Jesus nunca colocou o nomezinho daquele cidadão ou cidadã no livro da vida, porque Deus, é óbvio que Deus o conhecia. Deus é Deus e Deus sabe de todas as coisas. Ele não o conhecia de modo salvífico, é isso que Jesus quer dizer. Eu nunca conheci vocês de um modo salvífico, de modo pactual. Vocês nunca foram povo do meu pacto, da minha aliança. Fizeram o que fizeram por vossa conta. Mas vocês nunca estiveram com o nomezinho de vocês ali no livro da vida. É por isso que Paulo, aos Romanos, capítulo 8, abre aí. Eu estou encerrando, tá? Vou encerrar, prometo. Não vou me alongar mais do que isso aqui, não. Paulo, no capítulo 8, verso 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então veja, a quem Deus predestinou? Deus só predestinou aqueles que ele conheceu de modo salvífico, pactual. Colocou o nome dele ali no livro da vida, o nome dela ali no livro da vida, e glória a Deus por isso. É atrás destes que Deus colocou ali o nome no livro da vida, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai atrás. É atrás destes que ele vai. São a estes que nós também, quando pregamos o Evangelho, vamos atrás, porque nós não sabemos quem são eles. Deus sabe. Deus sabe onde eles moram. Deus conhece o número da identidade do CPF deles. Deus sabe quem ele é, qual é o nome dele, o que ele faz, o que ele não faz. Deus sabe. Nós simplesmente transmitimos a palavra. O Espírito Santo convence. Então vejam, gente. Vocês estão percebendo a conexão entre o livro da vida? Estão percebendo a conexão entre o livro da vida e a vontade soberana de Deus no que diz respeito a salvar somente aqueles que ele conheceu de modo salvífico de antemão? Eu já tratei muito desse assunto aqui. E este é um assunto que sempre nós o traremos de volta aqui na TV Caminho Livre. Porque é o assunto dos assuntos. Isso aqui é Evangelho. Que Deus possa abençoar você, abrindo o seu entendimento, para que você entenda cada vez mais a sua palavra. E mais uma vez, eu agradeço a todas as pessoas que de um modo muito carinhoso, afetivo, fraterno, têm enviado suas mensagens, me dando apoio, me dando suporte, a mim, ao Elias, ao Roberto, a todos nós aqui do Caminho Livre. O Dan Lucena, a irmã Kiara, a irmã Ana, e são tantos os nomes, né? São tantos os nomes. Eu me esqueci agora de um nome de um irmão que é professor de teologia também. Ele acompanha meu canal, é um irmão atento àquilo que nós fazemos aqui no canal. A você, meu irmão, o meu abraço fraterno. Todos vocês, o irmão Luiz Carlos, intervencionista também, né? Sempre conosco, sempre apoiando o nosso trabalho. Então você que apoia o nosso trabalho, você que dá suporte para o nosso trabalho aqui, que reconhece a importância do nosso trabalho, que é simples, é um trabalho simples, não estamos aqui de modo profissional, eu não estou aqui como o radialista que eu sou, não, eu não estou aqui como o bambambam de nada, estou aqui como um servo que eu sou, não, uma pessoa comum que eu sou, interessada única e exclusivamente em levar o Evangelho até você, certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.